Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de convidá-lo para que você se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe com os seus amigos, com seus familiares e não deixe de marcar o sininho na página do YouTube caso goste do canal. Aqui embaixo nós temos uma playlist com uma série de assuntos relacionados à imigração e somente assuntos relacionados à imigração, os quais você pode assistir e daí ter uma ideia daquilo que é o canal e daquilo que produzimos. Para os demais, que já são nossos inscritos, já nos seguem há mais tempo, nosso muito obrigado por mandarem críticas, sugestões de pauta, inclusive. Às vezes você tem um assunto interessante, gostaria que fosse produzido alguma coisa, mande a sua ideia e nós vamos analisar e, dentro das possibilidades, produzimos então este material. No mais, quando tem um caso em particular, é um processo seu, eu tenho uma dúvida de um processo que eu tenho ou que eu quero iniciar, então esta dúvida não manda para o canal aberto, manda aqui para o nosso Instagram, que é lá que nós vamos responder então a estas perguntas que vocês nos encaminharam. No mais, seria isto. Vamos então falar do quê? Vamos falar de AIMA. AIMA, 10 mil processos desde o mês de junho. Na verdade, já passou dos 10. Mas vamos deixar um número redondo para ficar bonito, né? 10 mil processos desde o mês de junho. Isso é o quê? É o resultado do descaso. Descaso? Mas por que descaso? Quem é o culpado desta situação? É o governo? Sim, mas não o atual, o governo passado. Porque nós temos que entender que nós estamos aqui com um governo que acabou de assumir funções e que recebeu um pacote bonito, fechado, embrulhadinho, que se chama AIMA. Agora se vira com ele para ver o que acontece. E nós estamos pagando a conta. A conta do descaso dos governos anteriores que criaram esta situação. Então vamos ver isso e vamos trabalhar um pouco sobre este assunto. Isto começou mais ou menos lá em 2019, meados de 2019, quando o governo resolveu criar uma regra para aumentar o acesso de imigrantes a Portugal e, desta forma, através de um mecanismo conhecido como manifestação de interesse. Manifestação de interesse era: você chega em Portugal de qualquer jeito, arruma aí um emprego ou vai se encostando para algum lado, entra num portal, coloca lá seus documentos, muitas vezes fraudados, muitas vezes inválidos, que não servem para nada, até papel em branco entrava, e, através disto, você se coloca numa situação de emprocessamento. Muita gente dizia, e ainda diz, que aquilo já era a legalização. Não, isto era um processo. E sempre foi desta forma. Nós sempre falamos isso, você está em fase de processo. Isto não quer dizer que você vai ter título, porque o processo pode ser negado. Você pode ter um problema qualquer que não consegue resolver e vai ser negado. Ponto final, acabou a história. E você pode fazer tudo certinho e conseguir o título. Portanto, conseguir se legalizar em Portugal. Mas isto é uma coisa que depende de análise, de tempo, de processo. Então, este procedimento foi extinto. Agora, em 2024, pelo novo governo. Fechou. Só que ele recebeu um passivo, como nós já mostramos e falamos aqui em outros vídeos, de 400 mil processos de manifestação de interesse que não tinham solução. Com esse volume de serviço, com uma agência que foi criada pelo governo anterior, que não estruturava, não repunha mão de obra, que não investiu em tecnologia. Portanto, ele deixou a coisa andando por conta própria e o novo governo, quando assumiu, recebeu este pacote com 400 mil processos atrasados, fora outras situações que requerem o cuidado, né, por parte do Estado, que são as renovações, que são o reagrupamento familiar, que são prorrogações de visto, enfim, todo aquele serviço. Cartão de cidadão europeu, renovação de cartão de estudo, de trabalho.
cartões de residência definitivos que precisam passar por um processo, porque inicia o processo com um artigo, a pessoa fica aqui 5 anos, depois ela troca de artigo, portanto é nova coleta de dados, são novas informações, são processos novos que não conseguem ser atendidos porque nós temos uma fila de 400 mil pendente de solução. E aí, o que restou? Quando nós temos um problema na nossa vida e não conseguimos resolver por bem, na conversa, no diálogo, nós vamos ter que recorrer a alguém. E este alguém é novamente o Estado, só que desta feita pelo setor competente, que é a justiça. Então, que a justiça seja feita. Que a justiça mande o Estado, né? Ele intima o Estado a cumprir o seu papel. E é isso que está acontecendo. E é por isso que nós temos aqui 10 mil processos que já foram entregues ao Estado e que estão sendo avaliados, analisados e dadas as sentenças para que a AIMA, ou o governo, o Estado, cumpra o seu papel. Para facilitar um pouco as coisas e para que vocês possam entender e dizer, não, mas isso é a ideia do doutor, é o doutor que está falando, eu vou colocar para vocês aqui na tela uma matéria que foi produzida e colocada, né, trazida a público no decorrer desta semana que passou, e trata deste assunto. É da RTP Notícias e esta matéria mostra o caos em que se encontra a AIMA. Por dia entram quase 200 queixas na Justiça contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Às longas esperas e falta de respostas, juntou-se uma alteração do governo que aumentou o receio dos imigrantes. O fim das manifestações de interesse, que permitia a quem estivesse a descontar para a Segurança Social, mas sem a situação regularizada, pedir autorização de residência. E foi desde que entrou em vigor, no início de junho, que dispararam as queixas nos tribunais administrativos contra a AIMA, avançou o Jornal Expresso. Estamos a falar de intimações que são colocadas no Tribunal Administrativo porque a administração não consegue dar resposta imediata e nos tempos legais às pretensões dos particulares. Às vezes pessoas que esperam 2 anos, 3 anos pela própria emissão do título ou de um comprovativo e que mesmo assim não conseguimos ter essa resposta. Segundo o portal Sítios, entre 1 de junho e esta quinta-feira, 16 de agosto, foram apresentadas 10.143 queixas. O maior número é no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. Só em 15 dias de agosto, mesmo em férias judiciais, já deram entrada nos tribunais mais 1.000 queixas do que em todo o mês de abril. Números que mostram que o recurso à justiça nunca foi tão elevado. Por um lado, as pessoas têm o direito à autorização de residência e que, infelizmente, o governo português não conseguiu dar resposta e este 24º governo ainda não conseguiu dar resposta. Por outro lado, temos um problema grave, reconhecido por todos, que é a falta de recursos humanos na AIMA. Estas queixas, sendo aceitas por um juiz, obrigam a AIMA ao agendamento em poucos dias dos pedidos de legalização dos imigrantes. A utilização cada vez mais frequente deste recurso já obrigou à reorganização da agência, com funcionários dedicados em exclusivo a estas ações. Pois muito bem, como vocês puderam verificar, então o Estado está ciente de que tem um problema e está tomando lá as suas posições, e uma das situações que implica em resolver isto que a justiça portuguesa está concedendo é o quê? Imagine, se nós temos 100 funcionários dentro da AIMA e agora nós temos a obrigação legal, por ordem judicial, né, para cumprir uma ordem judicial, para dar andamento e para dar solução a todos os casos que forem objeto de uma sentença, de um despacho lá, para que se cumpra, o que acontece? Dos 100 funcionários, eu vou ter que tirar, no mínimo, aí, talvez uns 30, 40, 50, que seja, metade, e vou colocá-los com o quê? Para resolver estes processos. Significa, por consequência, que os outros 50 não vão dar conta do trabalho normal, daqueles que têm agendamento, daqueles que estão comparecendo à agência, para resolver os seus processos.
seja renovação, seja reagrupamento, seja o que for competente para a solução. Então, eu fiz um fracionamento do meu quadro funcional, coloquei uma turma exclusivamente para resolver as partes, a situação dessas partes aí que vem por tribunal. Tirei novamente do meu efetivo total, vai fazer o quê? Vão andar estes casos, os especiais, mas vão ficar pendentes os demais. E aí, já não é mais só manifestação de interesse. Agora, nós temos aí ações entrando na justiça para reagrupamento familiar, porque o reagrupamento também não anda, para renovação de título, porque a renovação também não anda, e por aí adiante. Então, todos os processos que passam pela AIMA estão sendo objeto de ajuizamento. Todos. Sem exceção. Aquilo que é compromisso do Estado, através desta agência, que foi um pacote de grego, isso aí foi um cavalo de Troia, tá? Que deram para o governo atual e agora temos que nos virar com isso. Então, esta é a situação da imigração em Portugal agora. Isto vai ter reflexos? Vai ter reflexos, porque se nós não tivermos mais isto, a tal manifestação de interesse, e não temos mais, porque ela foi extinta, tá? Está se procurando aí por meio do parlamento criar como é que eu vou dizer, um paliativo, e esse paliativo seria um meio termo para deixar aqueles que pelo menos já estão aqui, que estavam inscritos ou que estavam contribuindo, enfim, existem aí existe um projeto de lei, inclusive, da Iniciativa Liberal, que prevê um processo de transição entre a extinção desse dispositivo e a solução, tá? Para que estas pessoas não fiquem totalmente desprotegidas. Mas o problema é muito sério e estas pessoas sofrem as consequências e não são poucas, ok? Então, esse era o material que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês terem uma noção do que se passa e de como pode ser resolvido. Isto, infelizmente, chegou a esse nível. Isso não precisava ter acontecido. Se no passado tivessem tomado as decisões corretas, tivessem feito o seu trabalho e não criando um novo problema. Isto foi falta de pensar nas consequências. Criar o dispositivo foi fácil. Governo lindo, maravilhoso, vamos ajudar os imigrantes, pode vir para Portugal, está tudo certo. Mas o que vai acontecer depois? O processo para se resolver, como é que vai funcionar? Se tivessem colocado mais 1.000 pessoas para trabalhar dentro da AIMA, perfeito, beleza, podia vir. Mas não. O governo só liberou. Não investiu na tecnologia e não investiu no seu quadro funcional. E isto desencadeou neste processo, neste problema que se enfrenta agora aqui em Portugal. Para todos, meus senhores, minhas senhoras, um grande abraço, uma excelente semana e até breve.